Olá pessoal, bom dia para vocês, bom dia para vocês. Hoje essa aula é para o sexto ano, né? A gente está aí com a turma do sexto ano e a gente vai estar fazendo aí um resumo, uma pequena revisão para que a gente possa estar fazendo a avaliação do terceiro bimestre, ok? Então essa aula de hoje a gente vai estar com base no módulo 3 e vai falar sobre alguns assuntos que nós vimos nessa fase do terceiro bimestre, ok? Então pegue o seu livro aí, acompanhe comigo. A gente já tinha falado, a gente iniciou o livro falando sobre a questão do espaço natural e do espaço geográfico. Explicamos que a geografia ela tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é aquele que foi criado pelo homem, foi transformado pelo homem. Antes do homem criar esse espaço, antes do homem modificar o espaço que surgiu em um determinado lugar, por encontro, por interrelação de fatores naturais, como por exemplo, às vezes tem lugares que tem florestas que surgiram ali espontaneamente, naturalmente. Por quê? Devido ao tipo de solo, devido ao tipo de clima, devido à umidade. Alguns lugares vão ter influências da questão do relevo. Então, toda essa soma de coisas vão fazer um tipo de formação vegetal num determinado lugar, e aí aquilo que nasce ali, aquilo que surge ali espontaneamente, ele forma um espaço natural, porque não tem influência direta do homem, não houve nenhuma interferência do homem por ali, não foi o homem que planejou, não dependeu da cultura de uma sociedade nem nada, então esse espaço é natural. Quando o homem começou a se fixar no local, né? Desde que o homem passou a ser sedentário, o homem era nômade, passou a ser sedentário, ele começou a modificar o local para ele se adaptar. Ele começou a modificar o local para ele construir uma moradia, ele começou a modificar o local porque ele começou a fazer caminhos a determinadas áreas para buscar alimento ou água e voltar para aquele local onde ele estava morando, porque a partir dali ele não ficou mudando de lugar para lugar, mas ficou fixo. Então começou a ter um caminho fixo para ele também ir e voltar, e isso foi transformando o lugar à medida que aquela comunidade foi crescendo, foi mudando mais e mais e mais e mais, e todo aquele espaço ali modificado se transformou no espaço geográfico, e até hoje a gente tem aí o espaço geográfico cada vez mais dinâmico, cada vez mais transformado. O espaço ele se transforma em espaço geográfico quando o homem se adapta ou adapta esse espaço às suas necessidades. E depois de adaptado, ele continua sendo modificado. À medida que as técnicas que o homem controla aumenta, ele vai modificando mais e mais. Antes ele só fazia uma cabana, agora ele já faz a casa, hoje já faz os prédios cada vez mais altos e assim vai. Cria galpões, fábricas e lojas e empresas e por aí vai. Asfalta a rua, coloca poste, e esse local vai se modificando cada dia mais e mais, e à medida que o conhecimento da técnica avança, esse local aumenta mais. Então, a gente estudou essas duas etapas principais. O espaço natural, que surgiu ali espontaneamente, e o espaço geográfico, que foi feito, construído, modificado pelo homem. E a gente tem, nessa fase do terceiro capítulo, ou melhor, terceiro módulo, a gente tem aí o estudo sobre as paisagens, paisagem natural e paisagens cultural. Uma paisagem é aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. A gente vai ler ali como está no livro, para a gente lembrar. A gente vai iniciar lendo a página 332, e eu vou botar na tela para facilitar, mas só para a gente ter uma ideia, depois eu falo de novo, para que facilite para você fazer a avaliação. Então a gente tem ali a paisagem, é aquilo que a gente consegue perceber, principalmente com a nossa visão, e de acordo com o que a gente vê, a gente descreve essa paisagem e vai classificar.
em uma paisagem natural, que pode ter surgido ali naturalmente, assim como a gente viu os estudos do espaço natural e espaço geográfico, a paisagem também tem esse sentido. E a paisagem cultural é aquela que houve a interferência do homem, porque ela foi modificada de acordo com aquela sociedade. Então a cultura ela vai influenciar. Um local onde foi modificado pelo indígena, ele vai ter as mudanças diferentes de um local que foi mudado por uma civilização ou uma população ou uma sociedade como da Europa, como a própria sociedade brasileira da área urbana, uma sociedade japonesa. Cada lugar que tem uma cultura vai ter uma necessidade e de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas crenças, seu entendimento, ele vai modificar aquele local ali, ok? Então vamos ler lá o livro para a gente ver como está organizado no livro. Abre aí na sua página 332. Então vamos. Lugar e paisagem. As diferentes características dos elementos, assim como sua disposição nos lugares, podem resultar em variadas paisagens. E o que é paisagem? Vamos ler o que é paisagem. Todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam as paisagens. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam a paisagem. Então, a paisagem não é formada só por aquilo que é fixo no local, mas aquilo que está passando, aquilo que está ali só por um momento, aquilo que você mudou de posição para observar uma paisagem, a paisagem naturalmente muda. Então, se você olha para uma floresta e ali tem um monte de cavalo, um monte de bois, e naquele momento a paisagem vai ser descrita de acordo com aquilo que está ali. Se você olha num outro momento, a gente já não tem a mesma paisagem. Então tem que saber que a paisagem ela está relacionada àquele momento e àquele específico lugar, ok? Então todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam a paisagem. Mas além da visão, as paisagens também são percebidas pelas sensações, como a temperatura, por meio do tato, ou odores, por meio do olfato, e os sons, por meio da audição. Então, se eu chego numa determinada floresta e eu escuto o barulho da cachoeira, aquilo ajuda a compor o que eu entendo da paisagem. Então, o som que eu escuto naquela floresta vai ser diferente do outro local que não tem uma cachoeira. Então, isso faz parte da paisagem. Então, a paisagem está relacionada àquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos. Seja ele olfato, seja ele tato, seja ele audição, seja ele visão. Ok? Então, quando eu sinto num local que está muito gelado, muito frio, muito quente, isso também me ajuda a entender a paisagem. Quando eu consigo perceber cheiros em um determinado lugar, isso também me ajuda a entender aquela paisagem. Então, todas essas coisas que são percebidas pelos meus sentidos, seja ele visão, seja ele olfato, seja ele som, seja ele audição, seja ele tato. Se eu consigo perceber com os meus sentidos, eu tenho como principal sentido para identificar uma paisagem a visão, mas os outros também são considerados. Então, isso é a paisagem e esses são os sentidos envolvidos na percepção de uma paisagem. Paisagem, ok? Agora a gente vai passar para a outra parte que vai explicar o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem cultural, ok?
Quando existem alguns elementos naturais em uma paisagem, ou seja, elementos que surgiram da dinâmica e da inter-relação entre elementos naturais, ou seja, desculpa, elementos da natureza, né? Ou seja, como eu falei no início, tem ali um determinado tipo de solo, um determinado tipo de clima, tem umidade, aquilo vai favorecer uma formação vegetal. Quando eu tenho um determinado solo, um clima e não tenho a umidade, isso vai modificar aquele ambiente da paisagem. Então tem toda a interação desses elementos da natureza para formar uma paisagem. Mas, para ser, como está dito ali, ó, denominamos essa paisagem como natural, ela precisa ter sido formada pela dinâmica, pela inter-relação entre esses elementos da natureza, ou seja, sem interferência do homem. Entre esses elementos podemos citar as rochas, os vulcões, as montanhas, as ilhas, os mares, o solo, a vegetação nativa e etc. Atualmente, são raras as paisagens que não tiveram ação direta ou indireta dos seres humanos. Veja as fotografias a seguir, algumas paisagens naturais. Só para a gente visualizar aí. Tem duas paisagens aqui naturais. Então você está vendo aí que são elementos naturais. Aparentemente nenhum desses elementos foram colocados aí pelo homem. Então a gente entende que a paisagem é uma paisagem natural. Agora vamos ver. Agora é a paisagem cultural. Nos lugares em que existem elementos construídos pelos seres humanos, também chamados de elementos culturais, tornam-se as paisagens, formam-se as paisagens culturais. Nelas predominam elementos como áreas agrícolas, as casas, os edifícios, as avenidas, as escolas e as praças. Então aí a gente está vendo uma imagem. Vou passar a imagem aqui. A gente está vendo uma imagem que mostra para a gente uma paisagem cultural. Ou seja, os prédios, a rua, essas barracas, tudo isso são elementos humanos, elementos que foram colocados aí devido ao tipo de cultura que tem essa sociedade. Então, isso aí é uma paisagem cultural. Okay? Então, a gente tem a paisagem natural e a paisagem cultural. Outra paisagem, que apesar de ter aí alguns elementos naturais, como a gente tem aí é, o, é um rio, e a gente tem aí as construções também, tem a ponte, né? Então, tudo isso forma uma paisagem que, devido aos elementos, prevalecer os elementos culturais, a gente chama de paisagem cultural, ok? Agora a gente vai para uma outra página, fomos na 32, fomos na 33, agora vamos na 40. Uma outra. Vamos lá, a imagem, passa aí. É que eu estou procurando uma página aqui. Deva ser página. Ó.
O outro fator que a gente percebe na paisagem, e a gente viu bastante isso, do início, para a gente ver direitinho aí. Planos da paisagem. Então a gente tem aí planos da paisagem. A paisagem, quando a gente olha uma paisagem, a gente consegue ver alguns elementos que são maiores, né, que você consegue identificar exatamente o que é e os detalhes, e tem alguns outros elementos que são menores, e alguns você não consegue nem identificar o que é. Apesar de você saber que tem alguma coisa ali, você não consegue identificar. Então essas diferenças entre um elemento que dá para você identificar e elementos que não dá para você identificar, dentro de uma mesma paisagem, você pode classificar como os fatores aí de planos, né? Primeiro plano, que é aquilo que você consegue perceber melhor. O segundo plano, que é aquilo que você consegue perceber alguns detalhes, mas não com tanta nitidez. E o terceiro plano, que é aquilo que você não consegue identificar qual é o elemento que está ali. Você consegue perceber que tem algo, consegue saber tem alguma coisa ali a mais, né? Se for uma coisa como uma vegetação, uma grande vegetação, você vai ver um borrão verde, mas não vai identificar que tipo de vegetação. Se for uma casa, você não vai identificar muitos detalhes. E isso significa que é o mais distante da paisagem. Então, a parte mais distante da paisagem, aquilo que você menos identifica, é o que a gente chama de terceiro plano. Ok? Então, vamos lá. Para compreendermos a organização dos elementos em uma paisagem, podemos dividi-la em diferentes planos, separados horizontalmente. Do ponto de vista do observador, o primeiro plano será o mais próximo, sendo os detalhes visíveis e de fácil identificação. Então, quando você olha para uma paisagem e você consegue identificar aquilo que você consegue identificar primeiro e que tem facilidade de identificar, né, o que está mais nítido para você e mais próximo também, isso significa que são elementos do primeiro plano. Segundo, no segundo plano estão elementos um pouco mais distantes, embora visíveis e com menos detalhes, ok? Está um pouquinho mais distante, você consegue visualizar, mas tem menos detalhe que o primeiro plano. E, por fim, no terceiro plano, os elementos estão mais distantes, e por isso, alguns detalhes não são percebidos com precisão. Então, quando você não consegue identificar alguns detalhes dos elementos que estão distantes na foto, isso significa que esses elementos fazem parte do terceiro plano da paisagem, ok? Primeiro, segundo e terceiro plano da paisagem. A gente só está estudando sobre esses três planos da paisagem, ok? Aí tem aqui um exemplo. Ó. Vamos conferir abaixo os planos de uma paisagem. Os planos de uma paisagem podem ser delimitados em uma fotografia. Vamos conferir abaixo como os planos de uma paisagem podem ser delimitados em uma fotografia. Esse exemplo dá para a gente visualizar legal, para a gente poder fazer nosso trabalho bem mesmo. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho aqui dividido essa primeira parte aqui, ó. Primeiro plano é o que está mais próximo. Consigo ver aqui no primeiro plano da paisagem estão evidências de água, do mar e as embarcações, que as embarcações estão aqui. No segundo plano, predominam elementos culturais com a presença de uma pequena área urbanizada, esse é o segundo plano. E o terceiro plano da paisagem predominam elementos naturais com uma área de morro recoberta de mata. Então você está vendo aqui, ó, esse mais distante, no plano da paisagem aí, é o terceiro plano. Então primeiro vem o mar, depois vem essas construções, depois vem a montanha aí com a vegetação, ok? Que a gente chama de morro aí, né? Porque como é uma área do Brasil, não considera aí montanha, ok? E agora a gente vai para a página anterior, exatamente aí. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ler. Não, tem que aumentar.
Uma outra coisa ligada à paisagem que nós estudamos é o croquis. O que é o croquis? O croquis é uma representação simples de uma paisagem, seja ela natural, seja ela cultural. Então, só para a gente lembrar, a gente vai ler esse trecho aí. E diz assim, ó, o croquis consiste na representação dos elementos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido. Então eu tenho a representação de uma paisagem, seja ela natural ou cultural, e essa representação é em forma de desenho rápido, né? Não tem muitas técnicas. Aí vem completando assim, ó, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada conjunto de elementos da paisagem. Então, eu não preciso fazer igual o mapa, que são todos detalhados e tem todo um critério, toda uma técnica artística e uma técnica de cartografia para fazer o mapa. O croquis não, é uma representação dos aspectos naturais e culturais que compõem a paisagem e tudo isso de forma simples, ou seja, na forma de um desenho rápido, ok? Sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas. Ok? Então fechou. Nosso conteúdo é esse, são esses que a gente apresentou aí para vocês fazerem a prova. Voltando a falar aí, a questão da paisagem, o que é a paisagem, o que é a paisagem natural, o que é a paisagem cultural, a questão dos planos da paisagem, primeiro plano da paisagem, segundo plano da paisagem, terceiro plano da paisagem e a representação de uma paisagem, que é o croquis, ok? Esses são os assuntos da avaliação. Então, boa sorte, faça aí uma boa prova e até a próxima aula. Vamos, fechou, pessoal.